Síntese dos profetas maiores, profeta Jeremias, o item 15 do nosso livro, Livramento de Israel, estudando Jeremias capítulo 17, versículos 1 a 18. O versículo 5 diz: maldito o homem que confia no homem. Confiar no homem resulta em apartar o seu coração do Senhor. Os reis de Israel estavam buscando ajuda no Egito. Por exemplo, segundo Reis 17, versículo 4, vamos ler esse texto aí na sua Bíblia. Ele diz: porém o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Síria cada ano, como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. E veja o que Isaías diz nesse primeiro texto, né? Oséias era um rei do norte. Ele estava buscando ajuda ao rei do Egito, para que esse o protegesse da Síria. E em Isaías, capítulo 31, versículo 1 a 3, diz: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e estribam em cavalos, têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Todavia, ele é sábio e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Então o reino do norte estava confiando no Egito, e em muitos casos, vai ter outros exemplos, que eles vão confiar na Assíria. Veja, em 2 Reis, capítulo 16, versículos 7 e 8, Acais enviou mensageiro a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantam contra mim. Ou seja, o rei do sul está pedindo ajuda aos assírios contra o rei do norte, contra os sírios. E o versículo 8 diz: e tomou Acais a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Síria. Ou seja, estão buscando ajuda, né, em povos pagãos, povos estranhos, enquanto deveriam buscar ajuda a Deus. Isso é que significa maldito o homem que confia no homem. Bom, está confiando uma hora na sua força, na sua riqueza, ou na sua sabedoria, outra hora está confiando em um pagão. Bom, e por fim, caíram no erro de confiar nas suas forças, abandonando o Senhor. O versículo 6, ele nos diz: será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Ou seja, aquele que confia em si ou confia na mão do ímpio, o que é uma tamargueira? Tamargueira é uma árvore do deserto com tronco, primeiro, tortuoso, e cujas raízes não são profundas. Por que o seu tronco já é tortuoso? Porque ela não consegue absorver bastante água, porque as suas raízes não são profundas. Já está no deserto, num local difícil. Tá bom? Então, ele não consegue se alimentar de água corretamente. O oposto do que Deus havia determinado sobre aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor. O Salmo 1, versículo 3 diz: será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então Israel é como uma tamargueira. E pior, diz que ela não sentirá quando vem o bem. Por quê?
Como essa árvore não tinha raízes profundas, né, se viesse alguma água, né, subterrânea, ela não tinha como perceber, dizendo o seguinte, que Israel, quando viesse o bem, quando viesse o livramento deles, eles não perceberiam. O maior exemplo disso é quando o Messias vem, quando Jesus Cristo vem a esse mundo para salvá-los, e eles não percebem e acabam por crucificá-lo, tá bom? Então, esse povo não sentirá quando vem o bem, porque eles são como uma árvore, tá bom? Colocada num deserto que não tem raízes profundas.